Então, fala aí galera, bom dia. A aula de hoje é sobre o tema isomeria. E especificamente nessa aula a gente vai falar do tema isomeria plana e isomeria geométrica, que é também conhecida como a isomeria Sistrats, tudo bem? Então, bora para a aula. Então, para esse tema isomeria, quais seriam os conhecimentos prévios importantes para essa aula? Primeiro, o estudo do átomo de carbono e das cadeias carbônicas, que a gente viu lá no começo do curso. O tema ligação química e das funções orgânicas. Então, o que se estuda o tema isomeria? Isomerias são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, por exemplo, CX, HY, OZ, porém apresentam estrutura e propriedades físicas e químicas diferentes. E qual a importância de estudar esse tema? Muitos dos compostos, muitos dos isômeros, eles são utilizados diretamente ou indiretamente no nosso cotidiano. Por exemplo, alimentos, suplementos alimentares, fármacos, medicamentos, cosméticos e etc. Então, eu vou mostrar para vocês algumas moléculas que elas são utilizadas diretamente por nós ou algumas que são utilizadas como matéria-prima para a obtenção de algum composto que a gente utiliza no nosso cotidiano. Então, isomeria, gente, a palavra isomeria, a morfologia da palavra, ela vem lá do grego, tá? Que vem da palavra, por exemplo, isômeros. Então, lá do grego, isômeros significa o seguinte: isos quer dizer igual e meros quer dizer parte. Então, são moléculas que têm partes, são moléculas que têm partes iguais, mas elas são diferentes na sua estrutura, que vocês vão ver agora. E, como eu falei para vocês, isômeros são compostos que apresentam a mesma fórmula molecular. Agora estou dando um exemplo específico, por exemplo, C2H6O, porém apresentam estrutura e propriedades físicas e químicas diferentes. Ó, um exemplo aqui, ó, da molécula que tem 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, ó, esta molécula aqui, ó, pelo que a gente viu lá das funções orgânicas, ela tem uma hidroxila. Então, essa molécula aqui, ó, que tem 2 átomos de carbono, é a molécula de etanol. Então, esses mesmos átomos e essas mesmas quantidades de átomos formam quem? A molécula de éter metílico. Porque aqui, ó, um oxigênio entre átomos de carbono é o quê? A função éter. E essa molécula é o éter metílico. Então, por que ambas são isômeros? Porque ambas apresentam a mesma fórmula molecular. E aqui dá para ver facilmente que são ligações químicas diferentes. E agora aqui em vermelho eu vou mostrar para vocês que elas apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o etanol, nós sabemos que ele é solúvel em água, ele é um líquido a temperatura ambiente, sendo que o seu ponto de ebulição é 78 graus Celsius. E o etanol não é tóxico, né? Inclusive a gente ingere uma pequena quantidade nas bebidas alcoólicas ou em alguns alimentos. Já o éter metílico, primeiro, ele é pouco solúvel em água, ele é um gás a temperatura ambiente, porque o ponto de ebulição é menos 24 graus Celsius, e ele é tóxico, tudo bem? Então, se ingerido em pequenas quantidades, a gente já pode passar mal, a gente pode ter algum problema, tudo bem? E qual a importância da gente estudar esses números, né? Como eu tinha falado anteriormente. A gente pode dizer que a química orgânica ela nasceu por meio de reações de isomerização. Então, essa reação aqui, ó, lá ainda no século XIX, mostrou que se aquecer o cianato de amônio, ela é transformada em ureia, tá? Então, o cianato de amônio ele é conhecido aqui como uma molécula inorgânica e a ureia também é conhecida clássica molécula de uma molécula orgânica, tá? Então, essa questão químico-orgânica e químico-inorgânica, ela nasceu muito em função dessa reação química. Porque antigamente diziam que os compostos inorgânicos eram só os compostos minerais. E os compostos orgânicos vinham daqueles do organismo. Obrigatoriamente eram compostos do organismo, uma vez que a ureia ela é eliminada na urina. Mas não, a gente pode obter uma molécula orgânica a partir de uma inorgânica.
E, além disso, algumas reações de isomerização, elas são muito importantes, por exemplo, na indústria. Claro, nós não produzimos essas moléculas, mas nós a utilizamos. Por exemplo, essa molécula aqui, ó, que é o NHexano, que tem 6 átomos de carbono e 12 e 14 átomos de hidrogênio. Então, por meio de calor e catalisadores, se transforma o NHexano no 2-metilpentano. Né? Aqui, ó, uma cadeia linear não ramificada por uma molécula que tem ramificação. Então, esse tipo de reação é muito utilizada no quê? Essas reações de isomerização para a produção de gasolina, tá joia? Não, lembre-se que a gasolina ela é primeiro obtida na refinaria por meio de destilação, e depois o que sobra de produto de destilação, se produz outros compostos por meio do cracking catalítico. O que é o cracking? É a reação de quebra de algumas moléculas utilizando catalisadores para produzir o quê? Outras moléculas de interesse industrial, de interesse das pessoas que a gente pode utilizar, como, por exemplo, produzir gasolina. Né? Nós consumimos gasolina por meio dos nossos carros. Tudo bem? Então, gente, a isomeria, existem basicamente 2 tipos de isomeria, tá? Então, isomeria, existe a isomeria plana e a isomeria espacial. Então, o que seria essa isomeria plana? Seria esses 4 tipos que nós vamos estudar agora. Então, a isomeria plana, ela subdivide-se, né, em cadeia, posição, compensação e tautomeria. E a isomeria espacial, ela também é dividida em 2, a geométrica e a ótica. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a isomeria plana, né? Esses 4 tipos. E na isomeria espacial, a gente vai estudar só a isomeria ótica, tudo bem? Aí a próxima aula será, desculpa, a isomeria geométrica. A próxima aula será o isomeria ótica, tá joia? Então, o que é essa isomeria plana? A diferença entre os isômeros pode ser compreendida por fórmulas estruturais planas. O que seriam essas fórmulas estruturais planas? Então, são aquelas moléculas que são escritas em 2 dimensões. Aquelas moléculas que a gente pode diferenciá-las só quando a gente escreve no papel, tudo bem? A gente não precisa imaginá-las em 3 dimensões, ou por meio de uma escrita no papel diferente, ou por meio de modelos que a gente trabalha isso com a mão, tudo bem? Então, como eu tinha falado anteriormente, essa isomeria plana, esses isômeros planos são de 4 tipos, que a gente vai ver agora: cadeia, posição, compensação, que também é chamado de metameria, e função. E função, a gente vai ver a função propriamente dito e tautomeria, que é um tipo especial de função, tá? Então, às vezes, se vocês pegarem alguns materiais, eles podem dizer que são 5 tipos, tá? Onde eles desmembram função e tautomeria, tudo bem? Porque, como eu disse, tautomeria é um tipo especial de isomeria de função, tá joia? Então, o que é isomeria de cadeia? Sempre quando vocês pensarem, olha, o que é isomeria plana de cadeia, ou de posição, de compensação? Pensa na palavra, tá? Então, isomeria são aquelas moléculas, né? Os isômeros moléculas que têm a mesma forma molecular, só que estruturas diferentes. Então, o que é uma isomeria de cadeia? Então, os isômeros vão apresentar cadeias carbônicas diferentes, tudo bem? Então, isomeria de cadeia são aquelas moléculas que têm cadeias carbônicas diferentes. E como já nós estudamos lá no começo do curso, se, por exemplo, dois isômeros aqui, ó, C4H10, tá? Pelo menos tem que ser 2 isômeros, tudo bem, gente? Porque senão não seria isomeria. Tem que ter pelo menos 2 moléculas. Por que eu digo pelo menos 2 moléculas? Porque às vezes uma determinada fórmula molecular ela pode ter mais que 2 isômeros, tudo bem? Quanto maior for a cadeia carbônica, quanto maior for a quantidade de átomos de carbono, por exemplo, nessa cadeia, maior será o número de isômeros, tá joia? Claro, a gente não vai ficar desenhando aí 300 isômeros aqui para saber quantos isômeros tem em determinada uma forma molecular. Mas é importante saber que há, para ser isomeria, pelo menos 2 moléculas diferentes, tudo bem? Então, de fórmula C4H10, nós temos 2 tipos de isômeros, tá? Tudo bem? E que são isômeros de cadeia. Então, ó, esta molécula aqui ó, é o butano, tá?
esta molécula tem uma cadeia carbônica diferente da metilpropano. Onde que está a diferença? A diferença é que essa molécula aqui, ó, não é ramificada e esta molécula apresenta uma ramificação. Tudo bem? Cadeia principal, por exemplo, aqui, esta que está na posição horizontal e esta aqui seria uma ramificação. Então, por que esse isômero é de cadeia? Porque as cadeias são diferentes. Um outro exemplo, por exemplo, se fosse C5H10, teríamos pelo menos dois isômeros. Quais? Primeiro aqui, ó, o pente-1-eno, porque o pente-1-eno é uma molécula que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, e aqui tem uma insaturação. No carbono 1 tem uma dupla ligação. Então, esta cadeia é diferente da do ciclopentano. Ambas as moléculas apresentam 5 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, só que essa é uma molécula aqui, ó, de cadeia aberta e essa é uma molécula de cadeia fechada. Tudo bem? Então, o segundo tipo de isomeria plana é a isomeria de posição. Então, os isômeros apresentam a mesma cadeia carbônica, claro, senão eles seriam isômeros de cadeia, mas diferem pela posição de ramificações ou insaturações, tá? O que seriam essas insaturações? Ligações duplas ou triplas, tá? Lembrando que isomeria de posição, os isômeros de posição sempre pertencem à mesma função química, tudo bem? Então aqui um exemplo, ó. A fórmula molecular é C3H8O. Então quais são esses dois isômeros? O prop1ol e o prop2ol. Então observem que a cadeia carbônica aqui, ó, feita pelos átomos de carbono, é a mesma, 3 átomos de carbono. O que está diferenciando esta molécula, o prop1ol, do prop2ol? A posição da função orgânica, tudo bem? Ó? Então, os isômeros apresentam a mesma cadeia carbônica, mas diferem pela posição de ramificações ou de insaturações. Então, neste caso aqui, ó, seria o quê? A posição da hidroxila, tudo bem? E de fórmula C4H8, o que difere um but1eno do but2eno? É a mesma cadeia carbônica, O que está diferente em relação a essas moléculas? A insaturação. Então aqui a insaturação está no carbono 1, por isso que ele é o but1eno, e aqui a insaturação está no carbono número 2, tudo bem? E a isomeria de compensação, que também é chamado de metameria. Os isômeros diferem pela posição, olha, percebam bem, do heteroátomo na cadeia carbônica. Então, para ser compensação ou metameria, está relacionado ao quê? A posição do heteroátomo. Então, novamente, os isômeros de compensação sempre pertencem à mesma função química, tudo bem? E não confundir, essa é a principal confusão que os alunos fazem. Não confundir isômeros de posição com isômeros de compensação, tá? Lembre-se, isômeros de compensação tem sempre que estar relacionado com o quê? Com a posição do heteroátomo, tá joia? Então aqui, ó, uma molécula de forma C4H8, C4H8O, ou seja, fórmula molecular. Então, neste caso aqui, ó, quais são os dois isômeros, né? Neste caso aqui, ó, a cadeia carbônica é a mesma, ou seja, a cadeia ela é aberta, tem o mesmo número de átomos de carbono. E qual que é a diferença? A posição do heteroátomo. Nesse caso aqui, ó, é o átomo de oxigênio, tá? Ambas as moléculas fazem parte da função orgânica éter. Só que nesse caso aqui, ó, nomenclatura de éteres, tá? Essa molécula é chamada o quê? Metil, porque aqui ó, tem uma metila, um átomo de carbono. Propil-éter, porque ó, vamos pensar em função do oxigênio, tem duas cadeias carbônicas. Um átomo de carbono, 3 átomos de carbono. Então esse é o metilpropil-éter. Esse aqui seria o quê? O dietiléter, ou mais conhecido como éter etílico. Então, ó, 2 átomos de carbono à esquerda do oxigênio, 2 átomos de carbono à direita do oxigênio. Esta molécula também poderia ser chamada de mentoxipropano.
e essa aqui, ó, etoxietano. Tudo bem, gente? Mas, como eu já falei para vocês, o que pega mais é o nome popular, o apelido. Então, essa molécula aqui, ó, é o famoso éter etílico. Tá joia? E de fórmula C3H6O2, então, neste caso aqui, ó, são ambas as moléculas da função orgânica. Se aqui é éter, essa aqui é éster, tudo bem? Então, o que difere aqui, ó? Aqui, ó, tudo bem? Uma C dupla O e continua a cadeia carbônica. Então, isso aqui, ó, é característico do grupo éster. Observe aqui, ó, que nesse carbono há apenas um hidrogênio e aqui é o que? É uma metila, tá? E aqui há uma etila para cá e aqui é uma metila, tudo bem? Então, é como se uma parte dessa aqui fosse para o lado de cá. Então, essa molécula aqui, ó, é o metanoato de etila, porque aqui só tem um átomo de carbono e aqui tem dois, por isso que é o metanoato de etila. E esse daqui, ó, seria o quê? O etanoato de metila, tudo bem? Também mais conhecido como acetato de metila, tá joia? Então, neste caso, ambos apresentam 3 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 2 de oxigênio, só que são moléculas diferentes. E agora aqui, ó, o isômero de função, que eu digo que é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque as funções orgânicas agora serão diferentes, né? Então, os isômeros de função pertencem a funções químicas diferentes, as funções orgânicas diferentes. E os casos mais comuns de isomeria de função ocorrem entre quem? Tá? Então, sempre, para ser isômero de função, tem que ser basicamente o quê? É álcool com éter, tá? Álcoois aromáticos, éteres aromáticos com fenóis, aldeídos e cetonas e ácidos carboxílicos com ésteres, tudo bem? Por quê? Porque, primeiro, eles têm que ter o mesmo número de átomos de determinados elementos na cadeia, tá? E, em função das ligações químicas que eles fazem, principalmente com o heteroátomo, sempre tem que ser álcool com éter. Não vai ser álcool com cetona, porque nos álcoois não existem duplas ligações com oxigênio, onde ocorre, por exemplo, na cetona e nos aldeídos. Então, vamos mostrar aqui cada um desses exemplos, tá joia? Então, álcoois e éteres de fórmula C2H6O, que, como nós já vimos, o etanol do éter metílico, tá? Então, observe o seguinte, ó, aqui existe a hidroxila, tá? Que, claro, ela está na ponta da cadeia aqui. Então, esta molécula aqui, o etanol, é da função orgânica álcool. Já esta molécula aqui, onde o átomo de oxigênio está no meio da cadeia carbônica, ela é o éter, tá? Etanol e éter metílico. O segundo exemplo aqui, ó, álcool aromático, éter, né? E álcool aromático, éter aromático e fenóis, tá? Então, a fórmula C7H8O. Então, vamos lá, ó. Primeiro, esta molécula aqui, ó, ele é um álcool aromático. Por que ela é um álcool aromático? Então, aqui tem um anel benzênico, que está ligado a um carbono, e aqui a esse átomo de carbono está ligado à molécula de hidroxila, tudo bem? Tá? Então, esta molécula aqui é um álcool, tá? Tudo bem? Como tem o anel benzênico aqui, é o álcool aromático, tudo bem? Esta molécula aqui é o éter, porque tem o éter e além disso ele é um éter aromático, porque tem um anel aromático e o oxigênio está ligado diretamente ao anel benzênico e esse átomo de carbono aqui que continua a cadeia, por isso que ele é um éter. Tá? Já essa molécula aqui, ela é um fenol. Por que ela é um fenol? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel benzênico. Tá? Então, principalmente aqui, porque ele é o éter? Porque ele está no meio da cadeia carbônica. Por que aqui é fenol? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático, por isso ele é fenol. E ela se difere do álcool, porque aqui a hidroxila está no átomo de carbono, e esse átomo de carbono, dá para ver claramente, ele não está dentro do anel aromático. Tá joia? Então, agora aqui, ó, aldeídos e cetonas. Então, de fórmula C3H6O. Então, aqui, ó, lembre-se, sempre para ser aldeído, a carbonila aqui, ó, tem que estar na ponta, tudo bem? Que é característico do grupo aldeídos, tudo bem? Então, ó, 1, 2, 3 átomos de carbono. Essa molécula aqui é o que? É o propanal.
tá? Al é a terminação dos aldeídos. E essa molécula aqui, ó, é a propanona, mais conhecida como que? A acetona. Então lembre-se, para ser acetona, a carbonila tem que estar no meio da cadeia carbônica, ao contrário do aldeído que está na ponta. E por último aqui, ó, os ácidos carboxílicos e ésteres, tá? De fórmula C3H6O2, joia? Então, neste caso aqui, ó, o ácido propanóico, tá? Porque a carboxila, lembra o que é carboxila? Carbonila mais hidroxila. Então, para ser função orgânica ácido, ácido carboxílico, tem que ter o quê? A carboxila. O que é carboxila? C, dupla O, OH na ponta da cadeia. Obrigatoriamente na ponta da cadeia, tá? Então, essa função aqui, ó, ácido carboxílico. E essa função aqui é a função éster, tá bem? Que é o C dupla O continua a cadeia carbônica. Aqui tem o hidrogênio e aqui continua a cadeia carbônica. Então, aqui, ó, ácido propanóico e o acetato de metil. Joia? E para o final, que alguns livros chamam de função a quinta, né? Função isomeria plana, né? Seria a quinta possibilidade. Mas eu chamei de 4.1, porque as maiorias chamam isso, tá? Por que de 4.1 e não de 5? Porque a tautomeria nada mais é que um caso particular de isomeria funcional. Ou seja, é um caso particular de isomeria de função. Mas, nesse caso, os dois isômeros ficam em equilíbrio químico-dinâmico. Então, o que seria esse equilíbrio químico-dinâmico? Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiro é o equilíbrio aldo-enol. O que é um equilíbrio aldo-enol? Ela acontece com o aldeído e com o enol. Então, a molécula tem C2H4O. Então, gente, por que ele é um tautômero? Por que é uma tautomeria? Primeiro, porque eles ocorrem em equilíbrio. O que é isso? Que sempre que tiver essa molécula da esquerda, também vai ter a da direita. Eles sempre vão estar juntos, tudo bem? Sempre terão ambas essas moléculas. Então, nesse caso aqui, é um aldeído. Essa molécula é uma molécula de etanal, tudo bem? Onde esta molécula aqui, ó, ela é um enol, tudo bem? Por que um enol? Porque o átomo de carbono aqui, ó, que está ligado à hidroxila, ele tem uma dupla ligação. E como que ocorre esse equilíbrio? Na verdade, aqui ó, não tem uma dupla ligação aqui com o oxigênio? Essa dupla ligação cai para cá, tudo bem? E isso daqui é um mecanismo lá das reações orgânicas, tá? Porque na verdade a gente não precisa chamar isso de propriamente de uma reação, mas uma mesma molécula ela pode existir de duas formas diferentes. Primeiro, um aldeído e depois aqui como enol, tudo bem? Então essa dupla ligação que está aqui, ó, ela vem para cá entre os dois átomos de carbono e esse hidrogênio aqui que está com cor diferente vem para cá, tudo bem? Então observe-se aqui a forma de dupla ligação aqui, tudo bem? E esse hidrogênio vem para cá. Então por que esse tautômero ou a tautomeria ele é aldoenol? Porque aqui é um aldeído e aqui é um enol, tá? E o segundo tipo é o equilíbrio do tipo cetoenol, tudo bem? Cetona-enol, tá? Então a mesma coisa aqui, ó, uma molécula de acetona, tudo bem? Ó, 1, 2, 3 átomos de carbono, a dupla ligação aqui ó, da cetona com oxigênio, da carbonila, tá? E o hidrogênio, tá? Então essa dupla ligação cai entre os dois átomos de carbono e esse hidrogênio vem para cá, tudo bem? Isso daqui ocorre muito, gente, em decomposição de álcools, tá? Até às vezes, por exemplo, a molécula de etanol, algumas outras moléculas que a gente come em alguns alimentos, que, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas há alguns detectores de, por exemplo, de bafômetro, por exemplo, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, como que você detecta se ela tomou essa bebida alcoólica ou não? Alguns, não são todos, tudo bem? Ela não detecta o etanol propriamente dito, e sim moléculas que são decomposição do etanol, por exemplo. Então, quando a gente toma moléculas, por exemplo, de álcool, no caso do etanol, a gente tende a produzir o que a gente chama de corpos cetônicos. O que são os corpos cetônicos? Essas moléculas que têm equilíbrio ceto-enol. Tudo bem? Tá joia? Claro que isso não é tão simples, tá? Porque quando a gente toma etanol, a gente consome um monte de outras moléculas, os alimentos, enfim,
E não é tão simples, olha, produz só essa molécula, produz essa. Na verdade, o metabolismo nosso produz várias moléculas. Mas, quando a gente toma bebida alcoólica em específico, claro que tem etanol, consegue-se produzir alguns corpos cetônicos que é detectado no bafômetro. Tá? Então, como eu falei para vocês, gente, a isomeria ela se divide entre a isomeria plana e a isomeria espacial, tá joia? Só que a isomeria espacial também é subdividida entre a geométrica e a ótica. Agora a gente vai começar a parte de isomeria espacial e a gente vai falar propriamente dito só da isomeria geométrica, tudo bem? Então, o que é essa isomeria espacial diferente da isomeria plana? Essa isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria. Então, ela pode ser explicada pela orientação dos átomos no espaço, tudo bem? Então, agora, a gente tem que imaginar, ou pelo menos escrever no papel, modelos moleculares espaciais, tudo bem? Então, não mais só no plano em 2 dimensões, e sim em 3 dimensões, tudo bem? E, como eu falei para vocês, existem 2 tipos de isomeria espacial. A isomeria geométrica, que nós vamos ver agora, que também é conhecida como isomeria cis-trans, e a isomeria ótica, que será a próxima aula, tudo bem? Então, dando continuidade, o que é essa isomeria geométrica? Mais conhecida como isomeria cis-trans. Às vezes, muitos de vocês já viram isso lá no ensino médio. Então, a isomeria geométrica ela ocorre nos compostos que apresentam uma dupla ligação, tudo bem? Ou seja, alguns compostos que apresentam a dupla ligação ou em compostos cíclicos, tá joia? Então, aqui, ó, primeiro nos compostos que apresentam uma dupla ligação. Então, a fórmula molecular é C2H2Cl2. Então, quais são esses dois isômeros, tá? Então, observem o seguinte, ó. Então, tem 2 átomos de carbono, tudo bem? E, obrigatoriamente, nesse primeiro composto, ele apresenta uma dupla ligação, tudo bem? Tá? Então, qual que é a diferença de um composto do outro? Este composto, ele é o cis 1,2 de clorometano. Por que ele é o cis? Porque ambos os átomos de cloro aqui, ó, eles estão do mesmo lado. Tudo bem? Então, esta molécula, ela é diferente desta outra molécula. Porque se essa molécula aqui, ó, cis 1,2 de clorometano, ambos os átomos de cloro estão do mesmo lado, e obrigatoriamente os 2 hidrogênios também estão, esta molécula aqui é o quê? Ele é o trans. Tudo bem? Trans 1,2 de cloroeteno. Por quê? Porque os átomos de cloro ó, estão em lados opostos. Tudo bem? Então, se os átomos de cloro estão de lados opostos, obviamente os átomos de hidrogênio também estão de lados opostos. Tudo bem? Então, vamos lá. Isomeria espacial. Ela pode ser subdividida em 2 tipos. A geométrica, que é essa cis-trans, e a isomeria ótica. Quando a gente fala de isomeria cis-trans, a gente fala de que ocorre nos compostos que apresentam uma dupla ligação, que eu acabei de mostrar para vocês, e também em compostos cíclicos. Tá? Então aqui, ó, devido às suas diferentes estruturas, porque os átomos sempre estão do mesmo lado ou em lados opostos, os isômeros cis e trans apresentam propriedades físicas, como por exemplo, densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e etc. E propriedades químicas diferentes, tudo bem? Por isso que nós estudamos, eles não apresentam as mesmas propriedades, tá joia? Propriedades físicas e químicas. Por exemplo, esse daqui é o ácido maleico, tá? Ele é conhecido como composto cis. Por que ele é o composto cis? Porque ó, aqui está a dupla ligação. E aqui ó, a carboxila estão do mesmo lado. E obviamente os átomos de hidrogênio estão do outro lado. Então esse composto é o cis. Então o anidrido maleico ele é muito reativo. O ácido maleico ele é muito reativo. Por essas carboxilas estarem do mesmo lado, ele forma muito um anidrido maleico. O que é um anidrido, gente? São moléculas de ácido carboxílico sem água, tá? Por isso que ele chama anidrido, que vem lá de anidro. Anidro quer dizer que é sem água, tudo bem? Então, ó, como eles estão do mesmo lado aqui, ó, ocorre uma reação que a gente chama de intramolecular. Por que uma reação intramolecular? Porque é dentro da própria molécula, tudo bem?
Então ocorre uma reação de desidratação, forma um anidrido aqui, o que a gente chama de anidrido maleico, mais água. Tá? Então essa molécula tem propriedades físico-químicas e reatividade diferente em relação ao ácido fumárico, que também é seu isômero, tudo bem? Então ambos, o ácido maleico e o ácido fumárico, apresentam a mesma quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que essa molécula, o cis, ele forma anidrido maleico. Já o trans não. Tudo bem? Que a dupla ligação está aqui. Então as carboxilas estão em lados opostos. Tá? Além da reatividade, eles apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Por exemplo, o cis, que é o ácido maleico, ele é solúvel em água e o ponto de ebulição dele é 140 graus Celsius. Já o fumárico, ele é insolúvel ou pouco solúvel em água e o ponto de ebulição dele é bem maior, é 290 graus Celsius. Tudo bem? Então esse aqui é um exemplo clássico dos isômeros cis-trans que apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Tudo bem? E o cis-trans, gente, ele também ocorre em moléculas de alimentos. Então a estrutura geométrica das moléculas afeta as suas propriedades físico-químicas. E no caso de alguns alimentos, eu não vou dizer todos, não estou dizendo de alguns alimentos, eu estou falando da molécula. Mas como essa molécula ela faz parte desse determinado alimento, então esta molécula ela traz propriedades diferentes para o alimento. Como, por exemplo, a molécula trans, ela normalmente, não é neste caso aqui, ó, ela é mais estável e apresenta um maior ponto de fusão. Isso é um caso específico, tá? Então, neste caso aqui, ó, por que não devemos consumir alguns alimentos que têm gordura trans, por exemplo, né? Não é que não devemos, não é interessante. Por quê? Porque essas gorduras trans, elas apresentam ponto de ebulição diferente, ponto de fusão diferente em relação a outras moléculas. Por exemplo, esse daqui é o ácido oleico. Ó. O ácido oleico é cis. Ó. Então a dupla ligação está aqui. Essas moléculas aqui, porque ele é um ácido? Ó, a carboxila lá na ponta da cadeia, tudo bem? Essa molécula apresenta 18 átomos de carbono, tá? E ela é o cis. Então, ponto de fusão. Ou seja, o que é o ponto de fusão? Aquele ponto onde a molécula passa do estado sólido para o estado líquido, tá? É quanto? 11 graus Celsius. Tudo bem? Aqui está a dupla ligação. Essa molécula é o cis. Já a molécula trans, ó, a ácido aqui, ó, mesmo número de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que essa daqui é o cis, tá? E essa é o trans. Olha o ponto de ebulição dessa molécula aqui chamado de ácido elaídico. É de 50 graus Celsius. Ou seja, se a gente consome um determinado tipo de alimento, que a gente chama lá de gordura trans, por que ele tem gordura trans? Porque tem moléculas que apresentam a estrutura trans aqui, ó. Tudo bem? O que acontece? O ponto de fusão é bem mais alto. Então, se a gente consome em demasiado esse tipo de alimento, o que acontece? A gente vai consumindo um tipo de alimento, um tipo de gordura neste caso aqui, e esta gordura tende o quê? A se acumular nos vasos sanguíneos, por exemplo, das pessoas. Isso pode acarretar algum problema. Tudo bem? Tá? Por isso que é muito mais interessante, quando a gente consumir algum tipo de óleos ou gorduras, consumir alguns óleos e gorduras muito, vamos dizer assim, nutricionalmente melhor. Por exemplo, ômega 3, um azeite em relação a uma gordura animal, de porco, de vaca, enfim, tudo bem? Ou até mesmo uma margarina ou uma manteiga. Tá? Eu estou falando isso simplesmente do ponto de vista nutricional e para o nosso organismo. É claro que vai comer aquela costela, aquela picanha, é muito mais gostoso, né? E ainda mais tomando uma cervejinha nesse janeiro bem quente e tendo aula ainda, né? Mas vai passar, tudo bem, gente? Tá? E o segundo tipo aqui de isomeria cis-trans seria dos compostos cíclicos, né? Então, a molécula aqui, ó, de forma C4H5Cl2. Neste caso agora, gente, a gente tem que começar a pensar a molécula em 3 dimensões, tudo bem? Então, por que aqui em 3 dimensões? A gente está imaginando aqui, ó, que o ciclo, tá, de 4 átomos de carbono, ele está no plano, tudo bem? Então, esta molécula aqui, ó, de C4H5Cl2 é o cis 1,2 de cloro-butano. Tá? Então vamos lá. Por que de cloro? Porque tem 2 átomos de cloro. Tudo bem? Por que ciclo? Porque vocês estão vendo bem aqui, ó, forma um composto cíclico.
E por que butano? Porque aqui ó, são 4 átomos de carbono. Tá? Se a gente tirasse os átomos de cloro aqui, seria um hidrocarboneto. Então por que é o cis 1,2? Porque vocês observem que aqui, ó, se a gente pensar o ciclo aqui ó, como um plano, o átomo de cloro aqui, os dois estão para cima. Então estão do mesmo lado, é cis. Ao contrário daqui, ó, estão em lados opostos. Esse aqui é o trans. Tudo bem, gente? Tá? De fórmula C5H10, tá? A gente pode pensar o seguinte. Então, essa daqui, ó, um composto cíclico com 3 átomos de carbono no ciclo, tá? E esta molécula é qual? É o cis 1,2 dimetil ciclopropano, tá? Então, observem o seguinte, tem um ciclo de 3 átomos de carbono, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. E além do mais, ele é um alcano, porque só tem ligações simples. Então, desculpe. Então, aqui, ó, os átomos, as metilas aqui, ó, que são as ramificações, estão para cima. Por isso é o cis. E aqui, ó, uma está para baixo e uma está para cima. Então, nesse caso aqui, ó, estão do mesmo lado, cis. Lados opostos, trans. Tudo bem? Joia? Então, ó, com relação a essa parte, a gente termina. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.